Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, eu quero te convidar a fechar teus olhos para orar junto comigo. Oremos então? Senhor Deus, que estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez termos esse encontro contigo. Isso é maravilhoso. Sabemos que nem sempre a vida torna esse momento fácil e acessível para cada um de nós, mas nós cremos pela fé que teu Espírito está nos conduzindo para esse momento e que muito em breve teremos toda a eternidade ao teu lado para nunca mais nos separarmos do Senhor. Que nesse momento o teu Espírito nos ensine. Essa é a nossa súplica em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é janela quebrada. Hoje nós vamos falar de um contexto muito interessante para a nossa vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9, que diz assim, ó: Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Em outras palavras, se alegra com a tua esposa. Às vezes a gente vive uma vida como se a gente tivesse aí, nós que somos cristãos, vamos dizer assim, não, eu não der certo com essa, eu vou tentar com outra. Né? Por quê? Porque é isso que o mundo prega. Davi, o que é que esse texto tem a ver com o tema de hoje, janela quebrada? A meditação hoje trouxe uma história bastante interessante que, de certo modo, tem tudo a ver com esse assunto, sobre a questão da gente se dedicar ao nosso relacionamento. O conceito de janela quebrada é o seguinte: diz que se você deixar na sua casa uma janela quebrada, a probabilidade de aparecer outra janela quebrada ou alguma coisa no seu imóvel quebrado é muito grande. Por quê? Porque passa a ideia que está abandonado, que não tem dono, que não tem ninguém para zelar por aquilo dali. E aí a meditação trouxe uma história que nos anos 80, ali numa cidade dos Estados Unidos, se eu não me engano, Nova York, havia um metrô que tinha uma aparência de abandono. E aí quando um ministro de serviços públicos tomou de conta, ele colocou na mente que iria cuidar daquele metrô para que as pessoas vissem que aquele metrô era um ambiente seguro, que poderia ser frequentado por pessoas, que elas não precisavam ter medo. Aquele bairro por onde aquele metrô passava era um bairro muito perigoso. E aí sempre que alguém pichava aquele metrô, sempre que alguém pintava, fazia algum rabisco, alguma coisa, ele ia lá e limpava, procurando sempre deixar o mais, vamos dizer assim, o mais bonito possível, o ambiente mais aconchegante possível. E aí aos poucos as pessoas foram dando credibilidade, foram indo e dando, vamos dizer assim, a oportunidade de conhecer aquele metrô, porque se tornou um ambiente confiável. Na nossa vida matrimonial, no nosso relacionamento não é diferente. Às vezes nós deixamos algumas coisas de lado, com o passar do tempo a gente vai esfriando, vai deixando de fazer algumas coisas que fazia. E aí, quando pensa, chega à conclusão tipo o seguinte: o amor acabou, não existe mais paixão. Mas sabe, infelizmente isso só acontece quando eu e você deixamos algumas janelas quebrarem. Eu estava meditando e me veio à mente aquele filme, A Prova de Fogo. Eu acho que você já deve ter assistido, é um filme bem antigo, mas que tem lições muito preciosas. E eu pesquisando sobre o assunto, vi que existe um desafio de 40 dias. Um desafio bastante interessante, que a cada dia você é impressionado a fazer uma coisa em prol do seu relacionamento que talvez você tenha deixado de fazer há muito tempo. Eu estava analisando o primeiro dia, por exemplo, fala para você ter paciência. Evitar dizer palavras ríspidas, palavras de baixo calão, palavras que degradem a outra pessoa, palavras que desmotivem a outra pessoa. Se porventura você não conseguir falar palavras de sentido contrário a isso que eu falei, o desafio pede para que você fique em silêncio. Ao invés de dizer algo negativo, é melhor ficar calado. E aí é o desafio do primeiro dia. Cada dia tem um desafio. Para quê? Para restaurar o relacionamento. Eu pergunto, será que o teu relacionamento hoje
com as pessoas a qual você convive, não estão precisando ser restaurados? Às vezes você olha para a sua realidade e pensa, não tem jeito. Aqui já foi, já durou o que tinha que durar, não tem mais o que fazer a não ser cada um ir para o seu canto. Será mesmo? Às vezes a gente coloca situações como situações perdidas, causas impossíveis. Isso, de certo modo, a gente descredibiliza o poder daquele que é impossível, daquele que é eterno, daquele que de fato pode fazer o impossível por cada um de nós. Bom, chegamos ao fim de nossa meditação. Que hoje você analise se dentro dos seus relacionamentos existe alguma janela quebrada. Se tiver, corra, conserte. Não deixe nenhuma janela quebrada, porque janela quebrada dá margem e espaço para que outras coisas se quebrem. E, como o texto bem disse, se alegre com a mulher da sua vida. Quantos dias havia para fazer isso? Todos os dias que o Senhor te dá. Nós devemos fazer isso todos os dias. Salomão, ele não era um exemplo de marido, não era um exemplo de bom relacionamento e casamento. Mas uma coisa eu e você não podemos deixar de afirmar. Ele era o homem mais sábio do mundo. E esse conselho que ele deu, ele tirou depois que analisou todas as coisas que já tinha vivenciado. E ele disse, mas antes, se eu tivesse aproveitado, se eu tivesse me alegrado com a mulher da minha vida. Então aproveite, viva essa realidade hoje no seu casamento, ou nos seus relacionamentos. O Papai do Céu vai te abençoar grandemente, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.